Boa noite, irmãos. Vamos nos preparar e nos acomodar para cultuarmos ao Senhor nesse final de tarde e início de noite, pedindo que o Senhor desde já nos abençoe e fale conosco essa noite. Vamos nos preparar para o prelúdio e o culto que vamos prestar ao Senhor de louvor e adoração a Ele. Vamos nos colocar em pé, aqueles que podem. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 116. E vamos juntos ler a palavra do Senhor, todos os 19 versículos do Salmo 116. Vamos juntos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias.
Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Senhor de toda a glória, Criador dos céus e da terra, Senhor nosso, a quem amamos, a quem clamamos, Senhor, na nossa angústia. Louvado, exaltado seja teu nome nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, Santo Deus, que receba esse culto de louvor e adoração ao teu nome, que é devido ao teu nome. E pedimos ao Senhor que fale com os nossos corações, fale as nossas mentes. Traga, Santo Deus, ao nosso coração o nosso pecado, para que possamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Ó Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que se utilize da Tua palavra, do pregador que vai estar conosco essa noite, para falar aos nossos corações, ao coração do Teu povo, Santo Deus. Dependemos de Ti, dependemos da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, na direção dos nossos passos, na condução dos nossos pensamentos. Ó Deus, ajuda-nos. Recebe da mão de pecadores toda a honra, todo o louvor, toda a glória, Senhor, pelo Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor de podermos estar aqui, nesse dia, nessa noite agora, em paz, podendo abrir a palavra do Senhor e aprender do Senhor. Nós agradecemos pelo Senhor estar sendo compassivo com as nossas vidas. Tem misericórdia de cada um de nós e trata, Santo Deus, com cada um de nós. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 14, louvor. Vamos louvar a Deus, vamos
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Os irmãos podem permanecer assentados, assim como estão, em Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler aqui dos versos de 15 a 23, Mateus 7, de 15 a 23, os irmãos acompanhem, assim como estão. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todavia, meus irmãos, nós temos diante do Senhor muitos pecados. Ainda que façamos a vontade do Senhor e nos apresentemos diante do Senhor, nossas mãos sempre estão manchadas pelo pecado. Por isso, nesse momento, nós vamos fazer uma oração de confissão dos nossos pecados diante do Senhor, pedindo que Ele nos perdoe, nos dê graça e nos ajude com o nosso pecado. Depois de um momento de oração silenciosa, eu vou pedir que algum diácono entregue aqui para o nosso irmão, presbítero Almir, que fará uma oração em favor de todos nós. Santo bendito Deus, Senhor de glória, Pai todo-poderoso, justo juiz, Deus santo, louvado, Senhor, seja o teu nome. Agradecemos, Pai santo, por esse momento tão precioso, que ao de estarmos na tua presença, reunidos como igreja, meio de graça, ó Pai, para a edificação do teu povo, glória e louvor do teu nome. Amém. Mas, Pai santo, quando nos chegamos à tua presença, quando damos conta da tua santidade, percebemos, ó Pai, o quão distantes nos encontramos daquilo que o Senhor requer, daquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. Somos árvores que têm produzido frutos maus. Quando vemos o fruto dos nossos lábios, das nossas mãos, dos nossos pensamentos, não são condizentes, ó Pai, com aquilo que deveríamos praticar como nova criaturas que somos. Sim. Por isso nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, muda e transforma os nossos corações. Pai Santo, quanto de pensamentos, palavras e ações que temos que são condizentes na realidade com o velho homem, com as obras da carne. Por isso nós te pedimos, ó Pai, perdão e faça com que o teu Santo Espírito seja experimentado por cada um de nós, de forma que nossos pensamentos, palavras e obras sejam resultados da ação dele em nossas vidas. Aquilo que temos conhecido da tua palavra, ó Pai, que seja de fato o que norteia as nossas atitudes.
Tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos. Perdão, Senhor, lava, purifica e transforma os nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, de louvor e adoração, em número 54, que vai ser projetado a chegada do Messias. Isaías 6, os versículos 6 e 7, diz assim: Então um dos seus serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com atenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Vou pedir aos irmãos, aqueles que podem ficar em pé, que assim o façam, abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler de forma alternada, Mateus 5, dos versos de 21 a 37. Mateus 5, uma leitura alternada, dos versos de 21 a 37, que tem por título editorial: Jesus completa o que foi dito aos antigos. Mateus 5, 21 a 37. Leitura alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagarás o último centavo. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Também ouviste que foi dito dos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Vamos todos juntos. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos cantar um hino de louvor, o hino 62, um hino de gratidão ao Senhor, tempo que aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas tenham oportunidade de fazê-lo. Salvação em meu Jesus, graças
Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais esse dia na tua casa. Te somos gratos, Senhor, por todos os instrumentos, Senhor, que tu mesmo levantou, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, te prestar culto, Senhor, e te adorar e te louvar, Senhor, nesse dia. E te somos gratos, Senhor, porque tu és o Deus que nos sustenta, és o Deus sustentador de todo o universo, Senhor. E assim te rogamos, Senhor, que tu continue, Senhor, sendo conosco, nos provendo, Senhor, toda a sorte de bênçãos, Senhor, pois tu és bom e tu és gracioso e misericordioso, Senhor, para com o teu povo e para com toda criatura. E assim te rogamos, Senhor, que tu possa nos conduzir, nos dá, Senhor, que possamos devolver a ti dízimos e ofertas, Senhor. Também, Senhor, te rogamos, Senhor, por sabedoria, por parte do nosso conselho, também por parte do tesoureiro, Senhor, na administração desses recursos, Senhor. Dá disposição, alegria no teu serviço para esses irmãos, Senhor. E te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de contribuir para a expansão do teu reino. É a oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Vamos ficar em pé, aqueles que podem. O Senhor é o Deus de toda glória. A Ele vamos louvar, agradecendo por tudo o que Ele é e faz por nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito,
meu Deus fortaleza. E vamos cantar assim como o Salmo 1, confiando no Senhor que já transformou a nossa vida. Ele será como árvore plantada
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Nesse momento, eu peço aos irmãos que possam curvar suas cabeças. Vamos para a oração pastoral. Santo Deus, amado Pai, nós já lemos a Tua palavra, nós já oramos ao Senhor. E sabemos que o Senhor escuta o nosso louvor e também o Senhor escuta as nossas orações. E nesse momento que nos achegamos a Ti através da oração, nos ajuda, Senhor, até mesmo a orar. Sabemos a Tua bondade para conosco. E somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. E mesmo sendo grato, meu Deus, por tudo isso, nós também temos algumas coisas a Te pedir, meu Pai. Te pedir pela vida do nosso irmão Garcia, se eu possa ser com Teu servo, ser com toda a família ali envolvida, ser com a recuperação da nossa irmã Graça. Domingo passado estávamos aqui orando ao Senhor, pedindo para que a cirurgia fosse uma cirurgia tranquila, e assim foi. E agora Te pedimos, Pai, que o Senhor possa ajudar nossa irmã Graça na recuperação dessa cirurgia. Assim também pedimos, Te agradecemos pela cirurgia do João Castelo Branco, pela cirurgia do Paulo, e pela bondade do Senhor, o Paulo já está até aqui conosco. E Te agradecemos, meu Pai. Te pedimos também pela mãe do Wesley Puskas, que isso possa ser com Tua serva, ajuda-o, dá saúde, e abençoa o Wesley, que está ali perto, que também passa por algumas dificuldades em relação à saúde. Ser com essa família, meu Pai. Nós Te pedimos também pelo diácono Ebideval, pai da nossa irmã Reviane. Ser com Teu servo, dando saúde, assim também ao Roberto, pai da Isabela Herculano. Ajuda os Teus servos, meu Pai. Dá saúde a esses. Nós também queremos Te agradecer pelo acampamento que tivemos dos homens. Momento bom, momento do Teu povo unido. Te pedimos, Senhor, que a palavra que foi pregada naquele acampamento, que possa estar ecoando no coração e na mente daqueles que ouviram, meu Pai. Que os homens ali que escutaram a mensagem Tua, que o Teu Espírito possa ajudar esses a praticar, a executar, a viver a palavra que foi pregada, Senhor. E assim, que os líderes dos lares possam obedecer à ordem do Senhor. E Te peço também, Senhor, pelas famílias aqui da nossa igreja, cada família, ajuda, que a Tua palavra, Senhor, possa ser viva na mente e no coração de cada um desses. Te peço também, Senhor, pela vida do nosso irmão Dionalbe, seminarista Dionalbe, que está lá em São Paulo. Te pedimos por ele, por sua esposa, pela sua família. Ajuda-o, Senhor. Que no momento de cansaço ele possa lembrar sempre do Senhor, possa lembrar dos sofrimentos de Cristo, e assim ele possa ser encorajado, meu Pai, a continuar adquirindo ferramentas para que ele possa utilizar no Teu reino, Senhor. Te pedimos também pela vida de Reuel, pastor Reuel, ser com Teu servo ali nos Estados Unidos. Abençoa ele, a sua esposa, os filhos, dá vigor, dá sabedoria. Te pedimos também, Senhor,
pelos seminários presbiterianos, que o Senhor possa fazer com que esses seminários continuem a formar homens tementes a Deus, homens que preguem a Tua palavra, homens fiéis à Tua palavra, Senhor. Te peço também pelas igrejas presbiterianas, aqui em Fortaleza, e na verdade em todo o Brasil, que possamos ser uma igreja forte, que prega o Teu Evangelho, Senhor, que vai em busca do perdido. Também te pedimos, Senhor, pela nossa congregação lá no Eusébio, ser como o pastor Isaac, o presbítero Edson, que estão na frente daquele trabalho, dá sabedoria aos Teus servos, enche-os do Teu Espírito Santo, que os Teus eleitos ali no Eusébio possam ir para a Tua casa, possam receber a Tua palavra e ir para a Tua casa te adorar, Senhor. Por fim, quero te pedir, Senhor, pelas grávidas da nossa igreja, continua abençoando a cada uma, meu Pai. Dá uma gestação tranquila a minhas irmãs. E aquelas irmãs que desejam engravidar, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa fazer assim, que possamos receber notícias que as nossas irmãs estão grávidas. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos do Senhor. E para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E essa palavra que será exposta agora, que o Teu Espírito, meu Pai, possa nos fazer entender, e que o Teu Espírito possa nos fazer, que possamos viver essa palavra que será pregada. E que em tudo nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Amados, vamos continuar na exposição da primeira carta do apóstolo João. 1 João, hoje chegamos no capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 4. O texto diz: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, até aqui, existe uma fala que será referida aos falsos crentes no dia do juízo. Um texto que até lemos aqui, a fala é: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Essa fala é do Senhor Jesus relatando sobre aqueles que de boca dizem ser crente, mas as suas atitudes passam longe disso. Eu vou ler o texto novamente, Mateus capítulo 7, e os irmãos permaneçam em 1 João. Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome,
e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amados, olhando para esse texto, na verdade, nós devemos entender que ser crente não é somente fazer a profissão de fé, que é necessária, mas ser crente é ter uma vida seguindo a palavra do Senhor Jesus. Ser crente é ter uma vida que glorifique a Deus. Não é somente falando que é crente, mas é vivendo para a glória de Deus. O apóstolo João, quando escreve essa carta, e aqui dos versículos 1 ao 4, nós iremos ver que o apóstolo João ele fala sobre as marcas de um crente verdadeiro. Ele vai dizer que é aquele que é nascido de Deus. E nós, leitores dessa carta, que possamos estar atentos ao que o apóstolo João diz nessa carta e que o Senhor quer falar para mim, para você, porque com certeza nenhum de nós desejamos escutar no dia do Senhor o seguinte relato: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O tema da mensagem, como está bem exposto aí, é marcas do verdadeiro cristão. E crianças, já anotem o primeiro ponto. O primeiro ponto é amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. E, meus irmãos, uma das marcas do verdadeiro cristão é essa: o dever de amar a Deus e amar ao meu próximo. Olhando para o texto, eu peço que você possa se voltar aí para o capítulo 5. A primeira sentença do capítulo traz algo básico na vida do cristão. O texto diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, aqueles que acreditam em Cristo tiveram a sua vida transformada por Deus. Os filhos de Deus creem que Jesus é o Messias. Jesus é o ungido de Deus, aquele que todo o Antigo Testamento aponta. Ele é o Salvador prometido. Os judeus pensavam que esse Messias seria um chefe político ou um rei vitorioso, um rei que viria libertar o povo de Israel dos seus opressores estrangeiros, que esse rei viria para ajudar o povo a derrotar os inimigos, esse rei ajudaria a estabelecer um império universal e a capital seria em Jerusalém. Só que, amados, Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, ele veio cumprir o propósito grandioso de Deus. Ele veio cumprir aquilo que estava no Antigo Testamento. E aos que creem que o Senhor Jesus é o Messias, o Cristo, esses nasceram de Deus. A Bíblia ensina que cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, o enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Então, se eu sou cristão, eu acredito nisso. Mas para que eu chegue nessa conclusão, o Senhor é Ele que dá o entendimento. Se eu cheguei nessa conclusão, é porque o Senhor me deu esse entendimento. O texto fala que todo aquele que crê em Jesus é o nascido de Deus. É o Senhor que faz, é o Senhor que efetua algo em nós. É o Senhor que transforma os nossos corações. É o Senhor que efetua o querer e o nosso realizar. Paulo, quando escreve aos Filipenses, fala isso, que porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então,
se eu entendo que Cristo é o Messias, se eu sou nascido de Deus, é por causa do Senhor. Então, eu não tenho mérito algum. Não existe mérito em mim. Dessa forma, não tem como eu ser arrogante, não tem como eu ser orgulhoso, porque o Senhor me transformou, o Senhor transformou a minha vida. Não, porque tudo depende do Senhor. Até a fé que eu tenho é algo dado por Deus, como Paulo fala aos Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O texto fala que nós somos gerados, nós somos nascidos de Deus. Nós somos nascidos de Deus. É Ele que efetua o querer, o realizar, é Ele que transforma o meu coração. Então, quando João fala aqui sobre o nascer de Deus, a palavra é a mesma que o Senhor Jesus utiliza quando está conversando com Nicodemos. A ideia de nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer do Espírito. E o Espírito Santo, nós sabemos que é Ele que nos dá vida. É Ele, o Espírito Santo, é que aplica a palavra em nossos corações. É o Espírito Santo que nos faz entender que somos pecadores. E é o Senhor que nos escolhe, é o Seu Espírito que nos dá vida. É Cristo que nos salva. Então não tem mérito nosso. É o Espírito Santo que retira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Não existe mérito meu e seu. Então, quando o texto fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, o verbo aqui está no passivo, é o Senhor que nos dá vida. O Senhor que nos dá vida. E se eu entendo dessa palavra, eu sou levado a amar a Deus. Eu sou levado a amar aqueles que são transformados por Deus. Olha a continuação do versículo 1. O texto diz: e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Amados, a fé está aqui ligada ao amor. O amor consiste em amar a Deus e amar a meu próximo. Nós que entendemos do Evangelho, nós que nascemos de Deus, nós fazemos parte da mesma família. Quando eu chamo o meu irmão de irmão, não é um simples jargão, não. Você é meu irmão, nós somos irmãos. Não trate essa palavra como algo simples, não. Você é alguém que deu a vida por você, Cristo deu a vida por você. Assim como Ele deu a vida por mim, e você é meu irmão, e um dia eu e você estaremos com o Senhor na glória. Então perceba que essa palavra, simplesmente chamar o irmão por chamar, não, você é meu irmão, porque eu entendo que Cristo salvou a sua vida, assim como salvou a minha vida. Você é meu irmão, e um dia estaremos com o Senhor, nós veremos o Senhor face a face. Porque eu entendi que Cristo é o Messias, e o Senhor me despertou para amá-lo. E eu devo amar a esses também que tiveram a vida transformada por Deus. O Senhor nos gerou. É Ele que nos enxerta na sua família. É o Senhor. Não sei se você já tiver essa oportunidade de viajar para algum local. Aí chegando lá, você nunca viu a pessoa, aí a pessoa é crente. E quando você sabe que a pessoa é crente, parece que existe uma afinidade. Você tem algo a falar, porque são irmãos. São irmãos. Morando em outro estado, talvez morando em outra cidade,
mas são meus irmãos em Cristo. O exemplo maior, a nossa igreja. Quantos de nós aqui, quantos de vocês, no caso, porque eu sou de Fortaleza, mas quantos de vocês nasceram em outro estado? Muitos. Muitos. Muitos de vocês nasceram até no Ceará, mas em outros municípios. Mas o que nos liga, o que nos une, é o sangue de Cristo. O Senhor transformou vocês nos seus estados, nos seus municípios, transformou lá os corações de vocês, e o Senhor trouxe vocês até aqui, e hoje nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Cambeba. E esse mesmo Deus que transformou a mim e a você, faz com que, nos dá a esperança de que um dia não será só a igreja do Cambeba, mas um dia estaremos com Ele lá na glória, juntamente com os nossos irmãos que já partiram, juntamente com aqueles que vão de nascer, que são eleitos de Deus. Mas o que eu quero deixar para mim, para você, é que nós somos chamados para amar aqueles que nasceram de Deus. Todo aquele que ama o que gerou, que ama a Deus, também ama o que é dele nascido. E o que nos une é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos une. Quando estamos aqui na ceia do Senhor e chegam pessoas de outras denominações, mas são irmãos nossos, esses participam da ceia do Senhor com a gente. Porque o que nos une é o sangue de Cristo. E é o sangue de Cristo que nos faz amar a Deus e amar o meu próximo. E, amados, o apóstolo João, ele fala muito sobre amor em suas cartas. E nessa carta aqui, na qual eu estou expondo para vocês desde o início do ano, nós podemos perceber que ele fala muitas vezes sobre amor. Só que essa é a última vez que João fala de amor nessa primeira carta. E toda vez que eu começava a trabalhar no texto, falar sobre amor novamente. Mas vamos lá. Trabalhava no texto, chegava aqui, pregava para os irmãos, achando que era algo repetitivo, mas, quando eu terminava de pregar, saía para conversar com vocês, chegava uma pessoa e dizia: pastor, eu preciso amar mais. Chegava outro: pastor, eu preciso amar mais o meu marido, pastor, eu preciso perdoá-lo. Sempre alguém chegava dizendo: pastor, eu preciso amar mais, eu preciso amar os meus pais, eu preciso cuidar melhor dos meus pais. Pastor, eu preciso tratar melhor as pessoas no meu trabalho, eu preciso amar mais. Pastor, eu preciso amar mais os meus familiares. Então, meus irmãos, eu cheguei na conclusão de que falar sobre amor nunca é demais. Nunca é demais. Nós precisamos escutar sobre amor sempre. Porque, por vezes, nós somos levados a deixar de amar o nosso próximo. Até mesmo da nossa casa. Mas pela graça e bondade do Senhor, o Senhor sempre nos dá uma palavra para que nós venhamos a amar o próximo. Amar o próximo. Ter a atitude de amor para com o meu próximo. E amar, sim, tem a sua importância. Porque quando olhamos para o que Cristo fez, a maior demonstração de amor que já existiu aqui na terra, ao ponto de se entregar por pecadores indignos, Ele demonstra todo o seu amor. E nós que entendemos desse amor, nós devemos amar a Deus e nós devemos amar ao próximo, amar aqueles que foram gerados pelo Senhor. Trazendo uma aplicação para nós,
Nós sabemos que nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Se nós amamos, é porque Cristo nos amou primeiro. Uma vez um ímpio cantou que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Para esse ímpio, o amanhã era uma incerteza. Mas para nós não. Para mim, para você, existe uma certeza. Nós sabemos para onde nós iremos. Mas o fato que eu sou levado a amar alguém, não é porque é uma incerteza se existe o amanhã, não. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu amo porque eu vejo o Senhor amando pessoas indignas, na qual eu me incluo. Eu amo porque eu entendi do Evangelho. É por causa de Cristo, não é mérito meu. É por causa do amor de Cristo. E repito, o assunto de amor a Deus e ao próximo é um assunto muito importante. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que eu posso falar todos os idiomas do mundo, eu posso pegar os meus bens e dar aos pobres, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Paulo fala aos Coríntios que eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Então, amados, nós como crentes, nós somos chamados a amar a Deus, para amar a Deus e amar o próximo. Amar, essa é uma das marcas do verdadeiro cristão. Amar a Deus e amar o próximo. A segunda marca, e as crianças anotem, a segunda marca do cristão verdadeiro é guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. É o que nós veremos nos versículos 2 e 3. Versículo 2, eu peço que você volte seus olhos aí para 1 João, capítulo 5, versículo 2, que diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, os filhos de Deus são conhecidos por amar a Deus e praticar os mandamentos. A crença que Jesus é o Messias produz amor. Isso resulta em quê? Em obediência. Eu sou chamado pelo Senhor e eu amo o Senhor. E se eu amo o Senhor, eu devo guardar os mandamentos. João capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma ordem do Senhor. Se você me ama, então guarde os mandamentos. Se você me ama, ame a Deus sobre todas as coisas. Se você me ama, guarde o dia do Senhor. Se você me ama, honre seu pai, honre sua mãe. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Perceba que não é somente de boca, eu amo a Jesus. Não, é atitude. O Senhor requer do seu povo atitude. Aqueles que guardam os mandamentos, não guardam somente de boca. Volte um pouco comigo aí, você está em 1 João capítulo 5. Volte para o capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Perceba que uma das marcas do crente é guardar os mandamentos. E se ele não guarda, o texto fala, se ele diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Avance um pouquinho aí para o capítulo 3, versículo 24. 1 João, capítulo 3, versículo 24, que diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós,
pelo Espírito que nos deu. Então, a mensagem do apóstolo João é que aquele que busca guardar os mandamentos permanece em Deus. Crentes, nós somos chamados para guardar os mandamentos e para praticar os mandamentos. Os filhos de Deus, como o texto fala, os filhos de Deus amam a Deus e praticam os mandamentos. E quando João fala no capítulo 5, no versículo 2, esse praticar, existe uma ênfase aqui. Então, não é simplesmente para que eu aprenda teologia. Não, é para que eu viva a teologia. Nós devemos aprender teologia, fato. Nós devemos vir para a escola dominical aprender a doutrina, sim. Mas nós devemos viver essa doutrina, viver essa teologia. Kistemeik, comentando esse texto, ele diz assim: João afirma que, para ser autêntico, o amor aos filhos de Deus tem que existir em conjunto com o amor a Deus. E o amor a Deus só pode ser verdadeiro se obedecermos às suas leis. Nós somos chamados para guardar os mandamentos. O salmista vai dizer lá no Salmo 119, versículo 1, que ele guarda no coração as palavras de Deus para não pecar contra o Senhor. A ideia é o quê? Com essa palavra arraigada no meu coração, quando os dias maus vierem, eu vou ter uma atitude correta. Eu terei sabedoria para fugir do pecado. Com a palavra guardada no meu coração, eu terei palavras necessárias para os meus irmãos. Nós devemos guardar os mandamentos. Amados, nós vivemos em um mundo pagão, um mundo hostil, e nós precisamos guardar os mandamentos. Os santos, os crentes, devem guardar os mandamentos. Você está em 1 João, capítulo 5, avance lá para a última carta, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos, nós que perseveramos, nós que caminhamos para a mansão celestial, nós que sofremos por conta dos nossos pecados, nós devemos guardar os mandamentos, guardá-los no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Percebam que os mandamentos são importantes. Não é algo irrelevante. O mandamento é algo importante. Nós devemos guardar. Não devemos tratar de forma irrelevante como alguns que pensam que os mandamentos devem ser corrigidos, devem ser atualizados. Nós, como crentes, sabemos que os mandamentos eles devem ser praticados. Nós somos chamados para praticar os mandamentos. Kistemeik, comentando esse texto, ele diz também: embora o mundo se afaste cada vez mais dos mandamentos divinos e os considerem obsoletos, ordena-se aos crentes que os guardem. Por mais que o mundo diga que eles considerem obsoletos os mandamentos, mas nós, como crentes, como verdadeiros crentes, nós devemos guardar os mandamentos. Eu quero fechar essa ideia com o que Jesus falou: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Agora entenda que guardar os mandamentos não é só eu recitar de boca, não. Não é simplesmente eu falar a palavra de Deus e não viver. O pastor Alan Harmon diz o seguinte: esconder a palavra de Deus no coração é muito mais que apenas estar apto a recitá-la de memória. Ela é viva de acordo com as diretrizes que ele tem dado. Deixar de ouvir essa instrução leva alguém a desviar-se das palavras do conhecimento. Daí, apelar para Deus a fim de o manter fiel. Então, essa palavra que eu guardo no meu coração, ela me ajuda a me manter fiel a Deus. Então, nós devemos guardar os mandamentos em nossos corações. E nós pais, devemos ensinar os mandamentos aos nossos filhos. Nós, adultos, nós devemos ensinar os mandamentos à próxima geração. Agora, quero que você volte lá para 1 João, capítulo 5. Nós iremos ver que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Volte 1 João, capítulo 5, no versículo 3, na parte B. Vamos ver o 3 todo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Essa palavra aqui, penoso, que João utiliza, é a mesma palavra que o Senhor Jesus utiliza quando ele se refere às atitudes dos escribas e fariseus lá em Mateus 23. Lá em Mateus 23, eu vou ler para os irmãos. Mateus 23, a partir do versículo 1 diz: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O Senhor Jesus está falando aqui sobre os mandamentos pesados dos líderes, dos escribas e fariseus, que eles colocavam sobre os ombros dos homens. Kistemeque, comentando esse texto, ele diz: a carga mais pesada de todas era o medo, estimulado por esses líderes, de que as boas obras de uma pessoa devem superar em números as suas más obras, caso quisessem serem salvas. As cargas que os escribas e fariseus colocavam eram muito pesadas. Mas aí vem o Senhor Jesus e diz que a sua carga é leve. Existe uma carga, mas é leve. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então os mandamentos do Senhor não são pesados, amados. Não são. Imagina um dependente químico que vive dependendo de drogas, tentando sair da dependência, tentando sair por suas forças e não consegue. Imagina uma vida pesada, uma vida penosa. Quem convive com dependente químico sabe o que é isso. É muito pesado.
Mas quando o Senhor Jesus desperta nessas pessoas a vontade de largar o vício, largar os pecados, esses entendem que os mandamentos, o mandamento é algo leve. O difícil era a vida que eles tinham, a vida de pecado, a vida de toda hora sentir vontade de utilizar drogas, caminhando para o inferno e não tendo forças para voltar para Cristo, para se voltar para Cristo. Isso sim era pesado. Penoso é uma vida sem Cristo, amados. Você que está escutando essa ilustração, pode ser que você tenha se lembrado de alguém que é um dependente químico, que não tem forças para sair das drogas. Se você vive pecando deliberadamente, se você está aqui e sua vida é de pecado deliberado, vem para a igreja para, bater o ponto, mas sua vida é longe do Senhor. Assim como esse dependente químico que você está pensando deve fugir das drogas, assim você deve fugir do pecado. E quem pode ajudar esse dependente químico é o Senhor Jesus. E a quem nós devemos recorrer também é a Cristo, é ao Salvador. O penoso é viver a minha vida sem Cristo, amados. Se você está vivendo do seu jeito, da sua maneira, a sua vida é pesada. Mas para aqueles que buscam viver conforme a palavra de Deus, o fardo é leve. O fardo é leve. Quantas pessoas escutam a palavra do Senhor, para que possam mudar de vida, mas continuam orgulhosas, continuam se afundando no pecado, às vezes sem saber, iludidos, achando que não tem ninguém percebendo que eu estou pecando, ou só o meu familiar sabe. Você vai, com seu orgulho, se afundar no pecado, se afundar em um buraco. E pode ser que você não consiga nem mais sair. Mas Deus, em sua misericórdia, traz uma palavra para você. Traz uma exortação para nós, para que nós venhamos a largar os nossos pecados. E para que nós venhamos a guardar os mandamentos. O Senhor nos exorta como um pai exorta um filho. Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor repreende os seus filhos. O Senhor nos dá mais uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. A pergunta que eu te faço é: como não aceitar essas repreensões baseadas na palavra do Senhor? Como até ficar chateado com uma repreensão baseada na palavra de Deus? Não fique chateado, veja isso como bondade do Senhor, o Senhor te trazendo uma exortação. Veja como bondade do Senhor, de um pai que cuida do filho. Abra comigo em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 4 ao 8. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. O texto diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, é dirigida a vocês? Filho meu,
Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Repara a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Repito, o Senhor nos exorta para guardar os mandamentos. O Senhor, como um pai que cuida do seu filho, nos exorta para guardarmos os mandamentos. O que nos resta é nos voltar para o Senhor. O que nos resta é pedir perdão pelos nossos pecados, na certeza que Ele nos perdoa. Como um pai que perdoa, Ele nos exorta. Essa é uma das marcas do verdadeiro cristão. Nós vimos primeiro que é amar a Deus e ao próximo. Segundo é guardar os mandamentos. Versículo 4, nós iremos ver, crianças, anotem, é crer na vitória de Cristo. Crer na vitória de Cristo, é o que nós iremos ver no versículo de número 4. Eu peço que você volte lá a 1 João, capítulo 5, versículo número 4. O texto diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, João, nesse versículo, fala sobre duas vitórias. A vitória de Cristo sobre Satanás, a morte e o pecado, e fala sobre a nossa vitória diária contra o mundo. Nós sabemos que o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já nos deu a vitória. Não como alguns pregam aí, não, Ele vai te dar a vitória e você vai ter uma Lamborghini, você vai ter isso, aquilo, outro. Não. Mas o Senhor já venceu a morte. O Senhor venceu Satanás, venceu o pecado. E nós nos apropriamos disso. Mas, apesar dessa vitória conquistada pelo Senhor Jesus, nós ainda lutamos diariamente contra o pecado. Sabendo que somos vitoriosos, que um dia estaremos na mansão celestial, mesmo assim, ainda hoje, nós pecamos e iremos pecar até a volta de Cristo Jesus. Mas a ênfase que eu quero trazer para os irmãos é essa vitória que o Senhor Jesus nos deu. João fala 3 vezes sobre essa vitória. Eu peço que você possa voltar aí para o capítulo 2, versículo 3. João capítulo 2, versículo 13. Ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. A ideia de que João escrevendo para crentes, e eu sei que vocês têm vencido o maligno, eu sei que todos os dias vocês têm lutado contra o pecado. No versículo 14, na parte B aí do capítulo 2, ele repete: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E é pela graça de Deus que nós temos vencido o maligno. É pela graça de Deus que nós somos levados a todo dia a pedir perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão porque nós entendemos do amor de Deus, entendemos do sacrifício de Cristo. E essa palavra que o Espírito Santo colocou em nossos corações, os mandamentos,
na qual nós guardamos. Isso tudo nos ajuda a vencer o mundo. Avance mais um pouco aí, capítulo 4, versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4, João diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui ele fala sobre os filhos de Deus que têm vencido os falsos profetas. Percebam que existe um assédio do mundo, mas aqueles que nasceram de Deus têm vencido o mundo. Aqueles que tiveram a vida transformada pelo Senhor, esses têm vencido o mundo. Kistemeyer, comentando esse texto, ele diz: todos os que nasceram de Deus venceram o mundo e, portanto, já podem declarar essa vitória. Sabem que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Como Jesus é vitorioso, nós também temos a vitória nele. Jesus venceu o maligno neste mundo e libertou o seu povo do poder de Satanás. Assim, a batalha já está decidida, mesmo que ainda não tenha terminado. Aqueles que nasceram de Deus tiveram as suas vidas transformadas. E esses lutam contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado, mas sabendo que o Senhor já nos deu a vitória, sabendo que o inimigo não vai tomar a mim e a você das mãos do Senhor. Como Paulo fala aos Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. João 6,37 diz que todo aquele que o Pai me dá, que é o Senhor Jesus falando, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Nós temos a vitória garantida. Nós iremos habitar no céu com o Senhor, mas nós passamos por lutas. E se você passa por luta, você crente passa por luta, saiba que um dia as nossas lutas vão terminar. A luta contra o pecado vai terminar. Porque temos a certeza da vida eterna. João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, você tem a vida eterna. Se você crê no Senhor, você tem a vida eterna. Vamos lá para 1 João, capítulo 5, no versículo 13. O texto diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. A fé no Senhor Jesus gera em mim arrependimento dos meus pecados, e isso me credencia a vencer o mundo, a lutar contra o pecado. Nós temos a certeza da vitória. Contudo, a vitória não deve acomodar o crente. Se eu sei que o Senhor morreu por mim, se eu sei que um dia habitarei com o Senhor, se eu sinto que o Espírito me diz que eu sinto que eu sou um eleito de Deus, não deve me levar a viver da forma que eu quero. Mas se eu entendo da vitória do Senhor, se eu sinto que o meu coração é transformado, essa verdade, essa certeza da salvação, ela me leva a cada dia ser mais santo. Se eu entendi que Cristo morreu por mim, que Ele já me deu a vitória, isso deve me levar a buscar mais ao Senhor, a buscar mais a Deus. Não é me acomodar, não. Está garantido, então eu vou viver de qualquer forma, não. Se eu sei o que Cristo fez por mim, eu devo guardar os mandamentos. Se eu sei o que Cristo fez por mim, eu devo amar a Deus, eu devo amar o meu próximo. Se eu sei o que Cristo fez por mim, eu não vou me acomodar. Não, eu vou buscar mais o Senhor. Eu vou ler mais a palavra de Deus. Eu vou orar mais ao Senhor. É isso que a certeza da salvação faz no coração dos eleitos.
essa busca, eu quero mais. No momento em que o crente está desanimado, essa vitória anima. Eu sei que estou sofrendo hoje, mas um dia eu estarei com o Senhor. Eu sei que o meu familiar está sofrendo hoje, mas ele é crente, e eu sei que um dia as suas feridas serão saradas. É isso que a certeza da salvação faz no crente. Essa segurança. Mesmo com essa segurança, nós passamos por dificuldades. Nós sofremos. Nós sofremos. É por isso que existe essa ênfase em relação a se você realmente acredita em Cristo, se você realmente teve a sua vida transformada. Essa pergunta que eu te faço: você tem fé? O testemunho interno do Espírito Santo confirma isso em você. Você entende que, por meio da palavra, você entende que é um pecador miserável e que precisa de Cristo. Você entende isso? Se você respondeu sim para tudo isso, louvado seja Deus. A minha oração é que o Senhor possa aumentar a sua fé. Mas se você se encontra, se você não conseguiu nem responder positivamente essas palavras, se a sua vida está distante de Deus, eu quero te chamar para que você possa se voltar urgentemente para Cristo. Se você está longe do Senhor, se volte urgentemente para Cristo. Se volte para o Senhor. Não se engane, o inferno existe. Não se engane, muitos naquele dia irão te escutar: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu não vos conheci. Não queira escutar isso, irmãos. Se volte para Cristo, se volte para o Salvador. Pare de viver pecando deliberadamente. Nós entendemos que nós pecamos todos os dias, sim. E nós entendemos também que se recorrermos a Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, sim. Então por que nós vamos viver pecando deliberadamente, como se não existisse um mandamento, como se não existisse uma palavra? Por que eu não vou guardar os mandamentos? Você entendeu do Evangelho? Se você entendeu do Evangelho e sabe que está andando conforme o mundo, se volte para o Salvador. Muitas pessoas estão iludidas, amados, dentro da igreja. Vivendo uma vida de igreja, mas totalmente distante do Evangelho, pecando deliberadamente. A nossa confissão trata esses como iludidos. Pessoas iludidas. No dia do Senhor, esses falsos crentes escutarão: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa palavra que o Senhor nos traz essa noite é para que você e eu viemos a buscar viver em santidade, a guardar os mandamentos, a se voltar para Cristo. Quando o Senhor nos exorta, não é para a gente ficar chateado, não, é para ficar alegre. O meu Pai me exortou. O meu Pai me exortou porque Ele me ama. O meu Pai me exortou porque Ele me ama. O meu Pai me ama ao ponto de enviar o seu Filho amado para morrer por mim. Esse é o amor do Senhor para com seus eleitos. E é o Senhor que nos dá a vitória. O Senhor que nos dá a vitória. Quando João utiliza aqui a palavra vitória, no versículo 4, essa mesma palavra é utilizada por João lá em Apocalipse, quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, daí João faz promessas ao seu povo, ao povo de Deus. O Senhor nos chama para sermos vitoriosos nele. O Senhor nos exorta para que nós venhamos a buscar viver em santidade,
É para isso. Nós temos a vitória no Senhor. Que essa mensagem possa nos manter firmes na luta diária contra o pecado. Que possamos guardar os mandamentos, que possamos amar a Deus e ao próximo, e que possamos crer nessa certeza da vitória, e que no grande dia nós possamos escutar. Eu peço que os irmãos possam abrir Mateus capítulo 25, e eu vou terminar com esse texto. Mateus capítulo 25, versículo 34. Que possamos no grande dia escutar essa palavra que está em Mateus capítulo 25, versículo número 34. Que possamos escutar do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Que ela possa encontrar guarida em nossos corações. Se alguém entre nós, Senhor, está vivendo de forma negligente, longe da tua palavra, longe dos teus caminhos, que o teu Espírito, meu Pai, possa fazer com que ela entenda essa palavra e que ela possa estar agora pedindo perdão por suas falhas. E ao sair daqui, ela possa viver uma vida conforme a tua palavra. Anima o teu povo. Aumenta a fé de todos nós. Ser conosco, meu Pai. Que no grande dia que possamos escutar do Senhor: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nos ajuda, Senhor, ser com teu povo. É assim que nós oramos, pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos ouvir o pós-lúdio.